Ó, pode sentar agora, fique à vontade. Tainara ali estava contando uns minutos ali para sentar, né? Tá cansado. Ah, mano, o que tu quiser, hein? Bom, mais uma vez queria dar boa noite a todos vocês. Vocês estão me ouvindo aí? Não, queria dar boa noite para vocês, né? A gente está iniciando aqui o nosso primeiro Next oficial agora, para valer, né? E assim vai. E queria dizer que você é muito bem-vindo. A gente teve 2 programas Next que foram 2 pilotos, né? Tipo, era uma experiência. A gente, até no primeiro eu falei, eu não sabia se ia vir eu, minha mulher e o Ítalo para tocar ou se ia vir mais gente. Só nós ou se ia vir mais gente. Veio uma galerinha massa. Foi numa sexta às 10 horas também, depois das 10. A gente fez um segundo depois, que foi no sábado. Foi num sábado às 8 horas, normal, que foi lá na casa do Natan, né? E também foi muito massa lá, foi uma galera massa lá também. Quem que teve nos 2 programas? Nos 2? Tu teve nos 2? Na sexta e no sábado? Lá no Natan eu tive aqui aquele que tinha o painel aqui, né? Não. Era um que a gente fez uma roda aqui. Então, o primeiro eu não estive. Não esteve, é. Então só num tu foi. Quem teve nos 2? Os 2, tá. Tu não teve nos 2? Teve nos 2 também. É. Vamos ganhar uma estrelinha. Levanta a mão, senão eu aponto. Na tua casa não foi? Não estava lá? E quem teve em um deles só? No caso da Lila, né? Quem mais teve só em um? Vocês teve só em um? E quem não teve nenhum, que é o primeiro Next? Tem uma galerinha massa aí. Hã? Não sabia se ia dar certo, né? Se deu certo, daí eu vou, né? Então eu queria dizer para vocês, especial agora para aqueles que nunca participaram, vocês são muito bem-vindos ao nosso Next, né? A família Next. O Next, às vezes eu crio uns nomes assim meio diferentes, meio doidos assim, e as pessoas não entendem o que é. Hoje minha mãe perguntou, o que é esse Next Vintage aí, né? Aí, né? Às vezes não... É porque eu sou publicitário, né? Aí eu gosto de conceituar muitas coisas, de criar marca, de tematizar, né? Eu gosto bastante disso, de dar nome para as coisas e tal. Nos 2 programas piloto, eu expliquei o que era Next. O primeiro foi só sobre isso. O segundo foi outra coisa que a gente conversou, mas eu dei uma geralzinha ali de novo. E, então, para aqueles que estiveram no primeiro, estiveram no segundo, escutaram 2 vezes, vão escutar pela 3ª vez hoje. Né? Porque eu vou falar mais uma vez, vai ser a última vez que eu vou falar o que é Next, assim, para quem não teve, nos outros, para poder entender, né? Next, na verdade, assim, já há muito tempo, há anos, Deus vinha falando comigo a respeito de algumas coisas, coisas entre eu e Deus, assim, né? Vocês não têm nada a ver com isso. E de um tempo, em novembro do ano passado, mais especificamente, Deus começou a falar comigo da direção para algumas coisas aqui na igreja, né? Algumas coisas em relação, principalmente aos jovens e tal. E é muito massa quando você vê Deus fazendo as coisas. Tipo, eu não cheguei e falei, Deus falou um negócio, eu quero fazer uma parada aí, né? Mas é massa quando você vê Deus, tipo, te conduzindo, te colocando, tipo, é o teu tempo de entrar, é o tempo de outro sair, é o tempo das coisas acontecendo. E é muito legal, assim, quando tu vê que Deus está fazendo uma parada muito grande, com muitas pessoas, em áreas diferentes e tal, né? E acabou sobrando para mim a bola dos jovens, né? E eu pensei, tá, Deus, beleza. A gente já tem falado sobre isso, mas e agora? O que a gente faz, né? E daí pensei, a gente estava vindo de uma pegada com os jovens que não estava tendo programa toda semana, assim, né? Estava tendo, às vezes nem num mês tinha um programa. E era uma das coisas que estava me incomodando bastante, eu estava orando. E daí onde a gente teve a brilhante ideia de começar a fazer as sextas, às 10 horas, 22 horas, né? Porque daí, assim, na verdade não estava tendo, por quê? Porque fazia no sábado, mas daí um trabalhava e outro fazia não sei o quê. Aí a gente tem um problema de agenda na igreja, porque a igreja, a gente só tem um salão, a gente não tem vários salões, né, para fazer eventos simultâneos. Então,
é muito difícil porque a gente tem hoje compromissos mensais. Todo primeiro sábado é tal coisa, todo terceiro sábado é não sei o quê. E nunca, tipo, tinha espaço para os jovens. Então a gente começou a fazer, não, toda sexta-feira vai ser os jovens. E a gente tem um sábado no mês da agenda da igreja, que é o segundo sábado. Com raras exceções que a gente vai comunicando. Esse mês não vai ser no sábado, no segundo sábado, ou esse mês vai ter 2 sábados, sei lá. Então, assim, os sábados também serão Next. Eles serão um programa normal, a gente vai estar começando a trabalhar com série, depois eu vou falar da série que a gente vai começar a trabalhar, e ele vai ser uma continuidade da série que a gente já vai estar trabalhando, né? E, porventura, será um programa especial, assim. Hoje aqui a gente está, já é por causa do horário, tem questão do som, tem todas essas coisas assim, é um programa acústico, né? Até combina com tem uma vintage, né? Tipo, toda... E daí, então a gente vai ter um programa no sábado, a gente está preparando uma parada bem massa, assim, para ser bem empolgante, assim, né? Bem massa pra gente. E quando Deus falou comigo a respeito dos jovens, Deus falou comigo também a respeito de uma visão para fazer aqui na parada, assim. E quando Deus falou comigo, Ele me trouxe aquela história do mestre da lei, que procurou Jesus, e falou, Jesus, como é que eu faço para alcançar essa tal vida eterna que tu fala aí? E Jesus falou, tu não é mestre da lei? Se tu é mestre da lei, aí sabe os paranauê da teologia, tu me diz o que precisa fazer. Aí ele falou, a lei diz que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus olhou para ele e falou, então, faça isso e terás vida eterna, né? Aí ele, querendo pegar Jesus, né, tipo, muito do espertão, ele não foi com as melhores das intenções confrontar Jesus, até porque ele já sabia a resposta. Então ele perguntou porque ele queria pegar Jesus, né? Ele falou, mas quem é o meu próximo? Né, tipo, tem muita gente que é meu próximo aqui. Quem que é esse meu próximo? Aí Jesus contou uma história para ele, que é a história do bom samaritano, que é um clássico, né? Dentro das igrejas evangélicas, igrejas cristãs e tal, que é aquela parábola que conta que um homem estava caminhando, estava indo para casa, sei lá, e foi assaltado. Foi assaltado e apanhou, espancaram ele, levaram tudo que ele tinha, levaram o iPhone dele, levaram tudo que ele tinha ficou só caído ali com o que tinha no corpo ali. Levaram até o tênis dele, né, o tênis da Nike dele lá. E ficou ali. E daí nisso passou ali um sacerdote, né, que vão colocar para a gente hoje, seria um pastor, né, vamos dizer assim, passou ali, viu ele caído ali, era altas horas da madrugada, ele pensou, bom, eu estou aqui tarde da noite, sou um cara de Deus aqui, e eu não estou caído ali, obviamente esse cara fez alguma coisa para merecer estar ali e tal, graças a Deus que não fui eu, né, que não sou eu que estou ali e foi embora. Mais tarde a Bíblia diz que passou um levita, que vamos dizer assim, que hoje seria lá um grande cantor gospel, um grande... não vou citar nomes, né, mas um cara muito grande, tipo, muito pop no mundo evangélico e tal, vende muito CD e tal. Passou, você estava vindo uma vigília ali que estava bombando, passou, olhou o cara ali e pensou, cara, se tivesse na vigília eu não estava aí, né? E eu tô na graça, não tem nada a ver com isso, foi embora. Aí passou um samaritano, mais tarde, e samaritano ele era, para o povo judeu, considerado uma raça inferior, uma raça que não merecia a atenção deles. Né? Era um escândalo um judeu falar com um samaritano. Por quê? Porque é uma raça, tipo, não merece nem a atenção deles, nem o respeito deles, nem ser enxergado por eles, né? E esse homem, então, que era o inferior do universo ali, parou, olhou para aquele homem, sentiu compaixão dele, pegou, atendeu ele, cuidou dele, né? Passou ali, deu do óleo dele, do vinho dele, botou o cara eu vou dizer na CG não, mas no cavalo dele, e levou ele para um hospital para cuidarem dele, ele ficou hospedado lá, né, tal. Daí ele disse, depois que eu estou dando uma viagem, depois quando eu voltar, eu cubro todas as despesas extras, estou deixando um dinheiro aqui, mas se precisar de mais, cuida dele que depois eu vou cuidar dele também. Vou cobrir as despesas, mas deixa o cara aí tinindo, deixa o cara novo, né, e foi embora. E daí, quando Jesus contou essa história, perguntou para o mestre da lei, e quem foi o próximo desse homem caído? Aí ele teve que dizer, foi o samaritano. Aí Jesus falou, então vai, faça o mesmo.
Então ele foi pegar Jesus nessa conversa, chegou ali diante de Jesus, querendo dar uma despertão e no final levou uma nos dedos, né? E com essa história Jesus ensina que muitas pessoas passaram perto daquele homem caído, mas somente uma fez dele o seu próximo, né? Então existe uma diferença entre estar perto e estar próximo. Estar perto, nós estamos perto de muitas pessoas. Sempre. Hoje isso foi uma história de, 2000 anos atrás. Hoje o mundo tem muito mais pessoas, né? A gente está rodeado de gente o tempo inteiro. Tu vai na padaria, tu encontra uma penca de gente. No teu trabalho, tu encontra um monte de gente. Na tua escola, no trajeto que tu vai para o trabalho, tu encontra muita gente. A gente tem muita gente perto sempre. Inclusive na igreja. A gente vê na igreja, a gente é uma galerinha grande. A gente tem bastante gente perto. Mas o que Jesus fala é que existe uma diferença de estar perto e estar próximo. Ele fala de que você está perto de muitas pessoas, mas ele faz um convite de você dar um passo a mais e fazer daquela pessoa seu próximo. Só que ser próximo de alguém, você não ganha muita coisa. Para ser bem específico, talvez você não ganhe nada. Porque ser próximo de alguém, você só tem, entre aspas, a perder. Porque para ser próximo de alguém, como aquele samaritano foi daquele homem caído, ele não estava passando ali, não foi na frente da casa dele que o cara foi assaltado e apanhou e estava ali. Ele estava indo para algum lugar, ele tinha algum compromisso, ele tinha um destino. Era de madrugada, o cara estava, indo para algum lugar, ou tinha um compromisso importante, não sei. Mas ele perdeu do tempo dele ali. Ele perdeu o tempo dele, ele parou tudo que ele estava fazendo, ele olhou aquele homem, ele perdeu o tempo dele. Talvez ele perdeu um compromisso que ele estava indo lá e não pôde fazer, teve que adiar, sei lá. E como se não bastasse, ele parou, ele deu do óleo dele, do vinho dele, ele limpou as feridas do homem, né? E tanto o óleo quanto o vinho são dois elementos muito sofisticados para a época. Eles eram nobres, né? Não era assim, pegou ali qualquer coisa e jogou aqui em cima, não. Eram coisas de muito valor para a época. E ele gastou, então, do vinho dele, do óleo dele, por causa daquele homem. Aí ele pegou aquele homem, botou no camelo dele e levou aquele homem até um hospital. Só que ele tinha quantos camelos? Um. Então ele botou o homem no camelo dele e ele foi andando até no hospital, carregando aquele homem ali. Chegou lá, ele gastou o dinheiro dele para deixar o homem lá, disse, depois eu estou indo tenho umas coisas para fazer, quando eu voltar eu cubro aí as despesas extras. Então ele ainda não, como se não fosse suficiente, ele não só fez aquilo ali, mas ele ainda depois voltou para continuar o que ele estava fazendo ali e cuidou da vida daquele homem ali. Então, e aí que nasce o Next, porque Next, como vocês sabem, ou se não sabem, né, é uma palavra da língua inglesa que significa próximo. E eu gosto, porque na verdade próximo é uma palavra que tem um duplo sentido. É o próximo da fila, né, de avançar, como é o próximo de estar próximo, né? Então o Next, ele nasceu disso. De que nós hoje estamos na igreja aqui, por exemplo, muito perto de algumas pessoas. Você está no lado de alguém, né? Você não está sentado sozinho aí. Só que existe uma diferença entre você estar perto e fazer dessa pessoa seu próximo. Então nasceu no primeiro programa tudo isso da ideia ou do convite, de dizer assim, gente, vamos ser próximos uns dos outros, vamos caminhar juntos, vamos crescer juntos, vamos perder algo nosso para que o meu irmão possa ganhar, para que a outra pessoa possa ganhar. A gente falou no primeiro programa, ainda falei bastante da diferença de amar e gostar. Amar é um relacionamento qualificado em servir. A gente confunde muito, a gente acha que amar é um sentimento do âmbito bíblico, né? E na verdade não é. Gostar é eu querer estar perto, amar é querer o bem de alguém. Aquele samaritano, ele olhou para aquele homem, se encheu de compaixão e ele quis o bem daquele homem, né? Eu tenho uma frase que eu sempre repito e vocês vão ouvir muito essa frase, que é amar é perder, perder para alguém ganhar. Você só tem a perder. Se você não está fazendo algo para alguém e você está vendo que você está ganhando com aquilo, não é a pessoa, então não é em prol do amor. Em prol de outra coisa. Não estou dizendo que está errado, mas não é amor, né? Porque o amor, ele sempre está interessado em perder, para que alguém ganhe. O preço do amor é que alguém ganhe, não é que você ganhe, né? E aí que nasceu o Next, né?
Então, para aqueles que já estiveram no primeiro, no segundo que eu perguntei, principalmente os que estiveram nos dois, né, e estão aqui, é porque decidiram fazer parte disso. Decidiram querer fazer essa diferença, entendeu? Não querer só estar perto, mas querer ser próximo, fazer o outro próximo, né? E se você não veio em nenhum, os que levantaram a mão que é o primeiro programa, eu vou dizer para você que você se lascou, né? Porque você também está aqui. E, na verdade, é brincadeira, mas eu quero convidar você também a fazer parte disso também. A fazer parte dessa jornada, dessa caminhada que a gente vai fazer, né? Porque aqui, ó, a gente está aqui e a gente quer quebrar alguns tabus do nosso sistema religioso, vamos dizer assim. Por quê? Porque normalmente os tabus fazem só a gente perder tempo, fazem a gente só perder, desgastar na caminhada, arranjar intriga, arranjar problema, faz só a gente ficar perdendo tempo com coisa que não leva a nada. O Evangelho é tão simples, Jesus é tão simples. As coisas com Deus, elas são tão simples e a gente esquece de viver na simplicidade. Então é isso que a gente quer. É isso que a gente quer com essa caminhada, entendeu? Por isso que a gente vai fazer as séries. Por quê? Porque não é para vir aqui fazer uma pregaçãozinha motivacional para sair daqui feliz, para curtir o final de semana bem. Não é isso. A gente quer aprender. Tu entendeu? A gente quer crescer espiritualmente. A gente não quer ficar só no leitinho, porque leitinho azeda, né? Tipo, a gente quer comer picanha, né? Até botei no grupo que a gente tem com o Natal, eu botei uma picanha lá. Tipo, alimento, a gente quer comida de gente grande, né? Eu falei, botei lá, comida de gente grande, cara. É feijoada, entendeu? Então mas tipo assim, então é isso que a gente quer aqui. E eu queria dizer para vocês, antes de falar especificamente sobre o tema, explicar para vocês o Next, eu expliquei, né? Acabei de explicar. E sobre o Livres, movimento cristão. Na verdade, o Livres, sempre que vocês verem, olharem para aquilo ali, enxergarem aquilo ali em alguma coisa, de comunicação, qualquer coisa, é Livres. É vocês. Ou melhor, somos nós, né? Livres será o programa de jovens, será o grupo de jovens nosso. Entendeu? E ele é um movimento cristão. Por que eu gosto de tanto dessa palavra, movimento cristão? Porque não dá para estar em movimento parado, né? Então, o movimento é uma coisa que tem que estar em constante... Tem que estar em ação, entendeu? Tem que estar em movimento, tem que estar acontecendo, né? Então, aquilo ali seria como se fosse um nome, vamos dizer assim, para o nosso grupo de jovens. E com isso tem muitas coisas que vão acontecer também abaixo desse Livres. Então, sempre que você ver o Livres, você lembre que você faz parte disso e é o nosso grupo de jovens. Tá bom? E tem o nosso tema da noite, que hoje é o primeiro episódio do nosso... Ó, sumiu aqui o negócio aqui do... Eu não sei, pode ser. O contra-regra já vai resolver o problema aqui. Mas hoje é o nosso... É o primeiro, então, episódio do tema da série que a gente vai trabalhar, que é a Vintage, é da primeira temporada, né? E depois a gente faz um box aí, né? Oi? Tá, eu vou conectar aqui de novo. Depois vai ter um DVD. Assim, se você perder um programa, não se apavore, a gente está gravando, está fazendo um teste aí, né? Justamente para que se alguém não puder, porque vai ser uma série mesmo, vai ser contínuo o negócio. E é importante que você não falte, mas se porventura você ficar doente, alguém morrer, alguma coisa assim, daí você pode faltar. Aí você manda o seu atestado, o seu, né? E daí a gente... Daí a gente vê o que faz. Mas assim, mas daí o que acontece? Como é uma série, depois vai estar disponível no Netflix para vocês assistirem. Não é brincadeira não, vai estar disponível no Netflix. Não, vai estar no máximo no linkzinho lá do YouTube, né? Mas, aqui é criatividade total, né? Peraí, não é? Volta lá, aí. Então o nosso tema é vintage. Quem sabe o que é vintage? Quem arrisca? É um estilo de vida retrógrado. Retrógrado? Oh. Falou. O estilo de vida retrógrado. Alguém tem um dicionário, né?
Alguém nunca ouviu essa palavra vintage? Alguém não tem Instagram? Que lá tem... não tem não, mas já tem. Porque lá tem o filtrozinho vintage lá no Instagram. Clássicozinho, ali. Tô pesquisando ali. Então, vintage. Na verdade, a gente conhece vintage disso, assim, tipo, é um termo que eu já conhecia há muito tempo e, para mim, pelo menos, voltou a popularizar, assim, principalmente depois do Instagram mesmo, que daí começou esses negócios de foto de sépia, né, foto envelhecida, não sei o quê, pô, é foto vintage, não sei o quê, mas o que é vintage, né? Aí eu fiz o meu dever de casa, fiz a minha pesquisa, e vintage, do francês antigo, vindange, que deriva da palavra latina videmia, ou videmia, não sei. É sinônimo de safra, pois refere-se ao vinho produzido com uvas colhidas em determinado ano, né? É muito legal, assim, como eu disse, eu já conhecia o termo, mas eu não sabia de fato qual era a origem. E na minha pesquisa, eu descobri que é um termo usado para apreciadores de vinhos, né? Tipo, eles... Até teve um texto que eu li que o cara falava assim, que quando ele toma um vinho, vamos supor lá, de 1950, e aquele vinho remeteu ele sentiu o cheiro da época, foi uma expressão que eu vi que eles usam bastante, o cheiro da época, aquilo ali é um vinho vintage, entendeu? Pô, eu senti o cheiro de quando da época que as uvas foram colhidas, porque você sabe que vinho, quanto mais antigo, eles dizem que é melhor, né? Então, assim, é como se fosse safra, por isso que eu destaquei ali no significado, é sinônimo de safra. Por quê? Porque o vintage, ele acaba sendo bem isso mesmo. Ele, tipo assim, ele define a época que foi colhida as uvas, né? Então, tu tomou um vinho, o cara não sentiu o cheiro da vinícola lá, do negócio. Não, sentiu o cheiro da onde foi colhido as uvas, né? Então, eu achei muito apropriado. Por quê? Porque nessa série vintage, a gente vai começar a trabalhar, ou é um convite para a gente começar junto a explorar algumas coisas do nosso universo de igreja, universo cristão, e rever alguns conceitos de uma maneira vintage, entendeu? A gente vai lá atrás, como se estivesse lá sentindo o cheiro daquela época, vendo por que cada coisa foi feita, por que Jesus falou tal coisa, mas por quê? Por que as pessoas reagiram de determinada forma? O que estava acontecendo naquela época? Qual era aquela cultura? Como é que as pessoas pensavam naquele tempo? Então a gente vai começar a rever algumas coisas, né? Essa série é uma série que ela terá 8 episódios, né? Então serão 2 meses ali. Então isso é o Vintage e assim começa a nossa série de hoje, né? Hoje é o primeiro programa que a gente está falando sobre isso. Antes de começar a falar sobre o tema, que daí todo o programa tem um tema também, Vintage é a série tem o tema do episódio, né? Eu queria falar com vocês a respeito disso, do quiz. O quiz, ele é pergunta, eu não vou fazer uma definição da palavra quiz aqui, mas ele é como se fosse perguntas, né? Então até está escrito ali, sabe uma imagem que eu tinha postado lá no Face? Sabe aquela dúvida que você sempre teve, ou talvez ouviu uma mensagem que não ficou muito claro o assunto? Aí, Livresweb/quiz, lá tem um formulário, você preenche a sua pergunta lá, tal. Tem a opção se você quer se identificar, não quer se identificar, né, tal. Virando a pergunta, não sei. As perguntas selecionadas serão respondidas nos programas Next. A gente não sabe ainda se todo o programa vai ter uma pergunta, ou se vai ser só no sábado, a gente não sabe. Mas se quiser perguntar alguma coisa, pergunta lá, vale de tudo, nem todas serão respondidas, serão selecionadas, né? Mas é uma das coisas que é mais uma ferramenta para você perguntar aquilo que você sempre quis perguntar e não tinha coragem, né? Talvez. E também outras coisas, dúvidas, a gente vai falar hoje sobre um assunto. Ah, mas pô, não entendi, eu queria tirar uma dúvida, pode mandar ali, que daí a gente vai estar trabalhando lá, tá? Uma coisa, a gente é tão chique, a igreja tem um site que a gente fez, né? Tem uma equipe aí muito boa que fez o site da igreja. E a gente conseguiu fechar contrato com eles, conseguiu uma verba, e a gente fez um site especial para o Livres, que é um domínio especial, que é o livresweb.com. Entendeu? Depois vocês entram lá, vocês espiam lá tem tudo sobre o Next, sobre o tema do Next, vai ter lá as datas, né?
Eu estou fazendo também todo o programa, a princípio a gente está vendo se a galera curte, mas vai ter o evento lá do Face, então esteja interagindo, confirma a presença, entendeu? Tenta vir, né, óbvio, mas confirma a presença também, e convida as pessoas, convida mais gente também, entendeu? Principalmente os programas de sábado, que eu acho que é mais acessível para todo mundo, né? Então vai lá, clica lá, tem lá o botãozinho convidar amigos, convida todo mundo, daí vai, né? Tá bom? E nós vamos então para o nosso primeiro episódio, para o nosso primeiro tema da série Vintage. Aí. Série Vintage. Que é cristão. Alguém já ouviu essa palavra? Cristão. Cristão, todo mundo odeia o cristão, não. Né? Hã? Não, vocês estão... O Cristo Não, é legal que vocês estão bem felizes, né? Então... O que é ser cristão? O que é cristão? Não é nem ser cristão, mas o que é cristão? Um cara que segue Cristo, que mais? Alguém tem uma outra definição? A Delila? Qual? Vai lá, irmã. Pequeno Cristo? Pequeno Cristo. eu vejo só como nada mais que um seguidor de Cristo. Um seguidor de Cristo. Certo. Em alguns sentidos, né? Sim. Procura saber quem ele é. Sim. Eu separei um texto aqui para a gente ler. Antes de tudo, as pessoas falam que crente tem que carregar a Bíblia, né? Não sei o que, carregar. Então, assim, no Next, tem muita gente que vem de escola, tem muita gente que vem direto do trabalho, a gente sabe que Bíblia pesa, né? Vocês não sabem, de fato, o que eu vou falar e tal. Então, eu queria deixar você bem à vontade para você ver no seu celular, se quiser trazer Bíblia, traz Bíblia. Aquele que, não, mas é pesado, não traz. Mas, de qualquer forma, eu vou estar lendo aqui, você não precisa se apavorar. E eu vou estar sempre trazendo também, tentar trazer o texto ali, tá? Então não fique... Na real, assim, esse programa aqui, ele não é para ter muito esquema, entende? É para ser um programa nosso, cara. Então vamos ler ali, Atos 1:8. Mas receberão, isso aí, Jesus falando, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O que é ser testemunha de Jesus? Que é o que está escrito ali, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O Espírito Santo então vai descer e serão testemunhas de Jesus. O que é ser uma testemunha de Jesus? O que é ser uma testemunha de Jesus? Essa é a palavra que eu fiquei, quando eu estava orando sobre o tema, eu fiquei pensando, me veio esse texto. Mas o que é ser uma testemunha de Jesus? Isso me lembrou uma história, que é a história do cego de nascença, né? Que é uma história bem conhecida, está em João 9. E qual é a história do cego de nascença? Existia um cego, que ele era cego de nascença. Né? Se vocês não entenderem, esse é a vila do negócio. E ele então, ele queria ser curado como todo cego deve querer ser curado, né? E ele veio para Jesus, então, para ser curado. E os discípulos, então, olharam para aquele homem, os discípulos de Jesus, e falaram, mestre, mas quem é que pecou? Ele ou os pais dele? Porque naquele tempo, a pessoa acreditava que para uma pessoa ter nascido cega, só poderia ser uma maldição. Tipo, é algo que é irreversível. Por quê? Porque é um castigo de Deus. Então, quem que pecou? Foi o cara ou foi os pais dele? Aí Jesus ainda respondeu para ele, não foi nenhum nem outro. Mas ele nasceu assim para que a glória de Deus pudesse ser manifestada na vida dele, né? Jesus então pegou lá os laminhas, os negocinhos lá, passou, ele começou a enxergar. Ele foi curado ali. E foi embora, né? Um homem que nunca enxergou na vida, enxergou pela primeira vez. E daí no caminho, as pessoas na rua encontraram aquele homem e perguntaram para ele,
Perguntaram um pro outro, pô, aquele ali não é o cara que era cego? Que, tipo, era cego de nascença? Como é que ele está andando assim agora? Pegou ali a maquinha dele, saiu andando. Não, não é. Aí um até falou, não é aquele cara ali. Não, claro que é, sei que é ele. Aí ele foi lá. O que aconteceu, cara? Aí ele falou assim, Jesus, cara. Jesus chegou, perguntou se eu queria ser curado. Eu disse que sim, né? E ele pegou lá um barrinho, cuspiu lá, passou no meu olho ali e eu comecei a enxergar, cara. Nossa, que doideira. E onde é que está Jesus? Não sei, né? Então esse cara foi uma testemunha da glória de Deus, certo? Tanto que foi o que Jesus falou, né? Para que a glória de Deus pudesse ser manifestada na vida dele. Isso é ser testemunha de Jesus? Será que é isso que Jesus estava falando quando ele falou, serão minhas testemunhas? Será que era isso? Será que era isso a ponto de... ou melhor, será que era só isso? A ponto de quando as pessoas indagaram ele, perguntaram o que aconteceu com ele, perguntaram, mas cadê Jesus? Aí ele falou, não sei. Mas será que é isso que é ser testemunha de Jesus? Será que é você ver o que Jesus faz? Será que é só isso? Que é ser uma testemunha de Jesus? Eu vou dizer assim, pô, o cara é bom. Lê Mateus, Marcos, Entendeu? Será que é saber o que ele fez? É ter conhecimento do que ele fez? Porque aquele homem, ele de fato, ele foi uma testemunha ocular do que Jesus fez. Ele viu na própria vida dele. Aliás, ele não viu o começo, porque ele era cego, mas a segunda parte ele viu, né? Pela primeira vez na vida dele, que Jesus era poderoso e curou o cara, tipo, uma coisa que todo mundo falava que eu ia morrer assim, veio alguém e mostrou que é muito... E aquilo foi tão impactante, aquilo que aconteceu, porque como era considerado uma maldição para eles, somente Deus poderia curar ele. Não poderia vir um mago, não poderia vir ninguém ali para... Somente Deus, algo muito grande, maior que a maldição, poderia curar aquele homem. Mas será que é isso? Mas se é só isso, ali não disse, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Onde é que estava o Espírito Santo na vida desse cara? Ele foi uma testemunha ocular, ele viu. Mas cadê o Espírito Santo? Será que é isso que é ser cristão? É você saber? Quem disse o Natan ali, é tu saber... Não, eu já li Marcos, né? João, Lucas, Mateus, já li os evangelhos. Não, eu sei quem é Jesus, já conheço a história dele. históricos oculares. Já li em todas as versões, não sei o que. Será que é só isso? É só ter conhecimento de quem é Jesus? Né? Quando fala sobre testemunha de Jesus, me vem na cabeça uma história dos discípulos de Jesus quando eles chegaram à cidade de Antioquia, de Atos 11. E me veio essa história porque quando eu fiquei pensando, mas o testemunho de Jesus é mais do que tu vê. É mais do que você vê e dizer que viu, né? Eu tento explicar, uma vez eu até falei isso para uma pessoa, e eu creio que eu não consegui explicar, porque é difícil de definir, mas eu creio que o que Jesus estava falando ali para os discípulos dele, para as pessoas que estavam ali com ele, era de que não que nós testemunharíamos a respeito do que Jesus fez, mas nós seríamos testemunhas vivas de quem Ele é. É diferente, né? E daí me veio a história de quando os discípulos foram pela primeira vez na cidade de Antioquia. Obrigado. E eles foram naquela cidade, depois que eles estavam fugindo lá de um monte de coisa que tinha acontecido, e eles foram para lá, e quando eles chegaram nessa cidade, eles foram pela primeira vez de toda a história chamados de cristãos, né? Então ali foi o ponto de partida desse termo cristão. E eles foram, na verdade, chamados de cristãos, que como a Dalila falou antes, um significado mais literal seria um pequeno Cristo, né? Não seria um seguidor de Cristo, mas um pequeno Cristo. Por quê? Porque eles estavam, por exemplo, ali tão identificados com Jesus, eles estavam tão próximos, tipo assim, era tão Jesus neles, que eles chegaram ao ponto de ser confundidos quase com Jesus. As pessoas olharam assim, cara, isso ali é Jesus todinho.
Entendeu? Isso é diferente. Isso é ser uma testemunha de Jesus. E só quem é capaz de fazer isso na vida de alguém é o Espírito Santo. Ninguém consegue ser chamado ou ser visto. Cara, isso ali é um pequeno Cristo. Isso não tem o Espírito Santo na vida dele. Né? Então, isso sim é você ser um pequeno Cristo. É você ser uma testemunha. Ser cheio do Espírito Santo e ser uma testemunha de Jesus em todo lugar que você vai. Então, na verdade, cristão, o termo cristão, ser cristão, não tem a ver muito com o que você sabe, ou melhor, não tem nada a ver com o que você sabe, não tem nada a ver com o que você viu, mas tem a ver com o relacionamento que você tem com a pessoa de Jesus. Isso é quem define se você é cristão ou se você não é cristão. É uma questão, não é seguir na questão de seguir princípios, não é seguir, tipo assim, seguir as regras, não é seguir na questão de, eu vou nos cultos, eu vou começar a congregar na igreja, vou começar a participar dos Next, e daí eu sou cristão. Não, porque cristão não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com as outras pessoas que estão aqui com você, tem a ver com você tem a ver com o seu relacionamento com Jesus, exclusivamente com o seu relacionamento com Jesus. E uma coisa que a gente tem errado muitas vezes na igreja, e não só aqui, mas como igreja, vamos dizer assim, é que a gente vive muitas vezes equivocado, achando que seguimos coisas cristãs, que na verdade não são cristãs. Né? Por quê? Porque existem muitas coisas que apontam para Jesus, mas você deve seguir aquilo que aponta para Jesus ou seguir a Jesus. Um cristão, ele se relaciona com Jesus e não com as coisas que apontam a ele somente. Tem, por exemplo, e eu vou tentar explicar isso de uma maneira que você não se escandalize muito comigo, mas, por exemplo, tem cristão que acha que você seguir a Bíblia é seguir a Jesus. E é diferente. É diferente porque a Bíblia, ela não é um fim, ela é um meio. A Bíblia, ela aponta para Jesus, mas ela não é Jesus. Por exemplo, é errado dizer, ou equivocado, para não dizer que é errado dizer que a Bíblia é a palavra absoluta de Jesus. É errado, por quê? Porque absoluto é Jesus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, que a gente chama de palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, mas ela aponta para Jesus, ela é um meio, ela não é um fim. E a diferença, ou a falta de discernimento com isso, faz com que nós vivemos de uma maneira, como é que eu posso dizer? Por exemplo, considerando a Bíblia de uma maneira com idolatria. Entendeu? Por quê? Porque a gente diz, não, aí por isso que tem aquelas coisas. Não, a Bíblia tem que deixar lá em cima da mesa para trazer não sei o quê, para, né? É aberto no Salmo, como se a Bíblia fosse poderosa. A Bíblia não é poderosa, a Bíblia é um livro cheio de letras. O que tem poder ali é o verbo encarnado sobre a palavra. Você sabe o que significa um verbo? Você sabe o que é um verbo na língua portuguesa? O que é um verbo? É uma ação. Então, se você retira o verbo da palavra de Deus, aquilo vira letra. Aquilo vira um livro qualquer. Vira história. Então, por isso que a gente não pode considerar a Bíblia, o livro Bíblia, como um fim nele, mas um meio que aponta para Jesus. E isso é tão verdade, que tem muitas pessoas que sabem a Bíblia de cabo a rabo e sabe de cor, se duvidar, muito mais do que muito crente até sabe, mas não são cristãs. Não conhecem a Jesus. Isso é muito comum. Né? Por exemplo, todo ateu, ele sempre tem muitos argumentos, porque ele conhece da palavra. Né? Existe até um ditado muito conhecido, que com certeza você já ouviu, que diz que crente até o diabo é. Não é verdade?
Por quê? Porque ele sabe, ele conhece, ele entende, ele compreende o universo das coisas, ele conhece a palavra de Deus, tanto que quando a Bíblia diz que quando Jesus foi tentado com a palavra de Deus, né, tipo com a lei da época, ele falou, mas as escrituras dizem, não sei o que, então ele manja, ele estudou a Bíblia, vamos dizer assim, né, trazendo para o nosso, mas ele é cristão? Ele é cheio do Espírito Santo? Ele é uma testemunha de Cristo? Quando as pessoas olham para o diabo, eles olham, é Jesus todinho? Não. Por quê? Porque a Bíblia ela é um meio que aponta para Jesus, ela não é Jesus, né? E eu separei aqui alguns versículos para que vocês pudessem entender, que são só exemplos, né, de situações assim que são bíblicas, porém não cristãs. E quando eu digo que são bíblicas, eu quero dizer assim, é bíblico porque está escrito. Não é cristão porque não está em Cristo, né? E um exemplo disso, o próprio Jesus contrariou muito as próprias escrituras. Por exemplo, quando a mulher foi pega em adultério, os homens trouxeram para ele, e o que eles falaram? A lei diz que essa mulher merece ser apedrejada até a morte. As escrituras diziam aquilo. A lei que ele diz é a Torá, entendeu? Que é os nossos 5 primeiros livros da Bíblia hoje, que é uma condensação da Torá. Entendeu? Então, a Bíblia dizia que aquela mulher deveria morrer. Então, as pessoas dizem, não, mas a Bíblia está dizendo que tem que matar. Aí, o que Jesus falou? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? E o que foi feito? Aquela mulher não morreu. Jesus afirmou o amor dele sobre ela e disse, não peques mais, eu também não te condeno. E vai, né? Então, mas está na Bíblia. Mas não era cristão, né? E eu preparei alguns exemplos, só para vocês entenderem um pouco mais, porque isso às vezes pode ser até um certo escândalo, isso, né? Mas se você for ver, isso realmente, a gente tem que olhar para a palavra de Deus de uma maneira um pouco mais madura do que a gente às vezes costuma até ouvir por aí e ver. Por exemplo, uma carta que foi escrita no Novo Testamento, uma carta paulina, que foi escrita para a igreja de Corinto, ela foi uma carta escrita para a igreja de Corinto. Ela não foi uma carta escrita para todo mundo, ela não foi uma carta assim, vou escrever uma carta aqui para... Tanto que a nossa Bíblia, as pessoas às vezes acham que alguém pegou e escreveu a Bíblia. Na verdade não foi. Na verdade era uma série de registros, porque lá atrás não existia internet, não existia Wikipédia, não existia e-mail, não existia essas coisas. Então o que eles faziam? Tudo na escrita. Então o que acontece? Cara, e uma das coisas da tradição judaica muito latente era a tradição oral. Como eles não tinham nada para documentar, o pai contava uma história para o filho, que contava para o filho, e assim ia as histórias, né? Até que chegou em alguns homens que falaram, cara, vamos documentar essas coisas aqui, vamos escrever. Vamos documentar, porque sabe como é que é telefone sem fio, né? Vai passando, vai sempre, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então vamos documentar isso aqui para que isso perpetue por gerações e gerações. E as cartas, do mesmo modo, eles pegam assim, cara, Paulo foi o cara do Novo Testamento, foi um apóstolo dos mais sangue na veia que teve na Bíblia. Vamos pegar essas cartas desse cara e vamos compilar ela e vamos botar junto num livro aqui e tal. Então elas não foram escritas para estarem num livro, elas foram escritas com destinatários, elas foram escritas com um propósito. Então a gente tem que sempre contextualizar, sempre ser vintage na nossa interpretação, na nossa meditação em cima das passagens, para que a gente não cometa equívocos. Querendo dizer, não, isso é cristão, e isso não é, às vezes está na Bíblia, mas não é cristão, né? E eu separei alguns exemplos aqui. Êxodo 15:11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Isso é cristão ou isso é bíblico? Isso é bíblico porque nós somos monoteístas e não politeístas. Exatamente. Somos Deus e não Exatamente. Ó Senhor, quem é tu entre os deuses? Isso não é uma afirmação de um cristão. Isso é uma afirmação de um judeu. Né? Porque nós, como os cristãos, nós não achamos que ele é o rei dos reis. A gente acredita que ele é o único Deus.
Isso é monoteísmo, é você acreditar que existe um único Deus. E nós, obviamente, tornamos coisas e pessoas deuses nas nossas vidas, né? Às vezes a gente faz o dinheiro um Deus na nossa vida. A gente faz um material, um iPhone, um Deus na nossa vida. Entenda que assim, tudo que te faça de alguma forma escravo, que te cria uma dependência daquilo, virou um Deus na sua vida. Que é alguma coisa que está te alimentando, é alguma coisa que está te suprindo naquilo, né? E muitas vezes uma dependência pode ser de uma rotina. Tipo, eu gosto de jogar, sou viciado em jogar. Eu gosto de Facebook, eu gosto de WhatsApp. Todas as coisas são boas, mas nem todas convêm, como disse Paulo, né? Por quê? E não quer dizer que um pode e outro não pode, depende de cada um. Depende do que cada um vê na sua vida que aquilo tem sido um Deus. Então existe um único Deus, que é o Deus que a gente crê. E existem deuses que a gente faz na nossa vida, que é diferente. Então essa é uma afirmação bíblica, porque está na Bíblia, porém não cristã. Então como cristão a gente não pode dizer, ou é errado dizer, que ele é o Rei dos Reis ou ele é o Deus dos deuses. Mas ele é o único Deus e único Rei. Outra, Levíticos. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Alguém já fez isso? Algum homem já fez a barba aqui? Tu corta o cabelo do lado da cabeça? E os mullets, alguém corta os mullets aqui? Né? Então isso é cristão? Isso é cristão? Se alguém disser que isso é cristão, então é alguém que faz isso? É que isso tudo faz parte de uma cultura, faz parte de um contexto, Mas o que eu estou querendo exemplificar na real é que isso está na Bíblia, mas porém isso não é cristão. Isso é bíblico, porém não cristão. Vamos outro exemplo. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em 2 unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considerem-nos impuros. Quem comeu carne de porco esse ano aqui? Isso é cristão? Isso é bíblico, porque está na Bíblia, está um versículo. Mas é cristão? Não é cristão. Obedeçam as minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem 2 espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Quem está usando aqui uma roupa 100% algodão? Ou 100% poliéster aqui? Isso é cristão? Outro. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os animais das águas, serão proibidos para vocês. Alguém aqui gosta de frutos do mar? Camarão do demônio. Entendeu? Outro. Quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo ficará impuro até o pôr do sol. Já viu, né? Vai dormir no outro quarto. Não, e ali eu peguei só um versículo, mas tem acho que uns 3 capítulos que só fala disso. E fala justamente disso, que na cama que ela deitar não pode deitar tantos dias, que se ela sentar numa cadeira, aquela cadeira fica impura tanto tempo. Ela vai dormir na casinha do cachorro daí. Mas daí tem que tirar o cachorro de lá, tá ligado? O cachorro vai ficar impuro. E, na verdade, eu não estou dizendo que isso é ruim. Isso é bom, isso é história, isso tem parte com a história da criação de Deus, da humanidade, tem, entendeu? A questão é que a gente tem que entender que existem coisas que não são apropriadas para nós hoje, entendeu? Essas coisas que eu usei de exemplo ali, elas não são apropriadas para hoje, entendeu? Porque exatamente. Por quê? Que nem o exemplo que ele falou aqui. E é exatamente isso. Existia um contexto cultural, existia um contexto de higiene, entendeu? Era outro mundo, era outro universo.
Era a maneira de fazer as coisas naquela época. Entendeu? Exatamente. A gente evoluiu em muitas coisas, né? E não é, e assim, ó, e a gente tem a tendência de achar que modernidade é ruim, mas não é, tá aí uma prova disso. Então, tipo assim, não são coisas ruins, não estou falando isso, estou dizendo assim, que a gente tem que olhar para esses textos e dizer, poxa, como que era? Era daquele jeito. Não quer dizer agora que a gente tem que fazer aqui, entendeu? Por quê? Porque nosso contexto está outro, nossa cultura é outra, né? E outra, nós temos, ser cristão tem a ver com o nosso relacionamento com Jesus, não tem a ver com nada mais. A Bíblia, ela é um meio que aponta para Jesus e nós seguimos a Jesus, nós não seguimos a Bíblia. É correto nós dizermos que nós não seguimos a Bíblia, nós seguimos a Jesus. Porém, a Bíblia nos conta quem é Jesus. E uma série de outras coisas que também reafirmam quem é Jesus, né? Se não for nisso, se não for dessa forma, chega a ser tão tolo, que é como aquela história do sábio que aponta para a lua e o outro homem olha para o dedo do sábio e acha fantástico o dedo do sábio e perde de enxergar a lua, né? Então que a gente possa viver essa essência de ser cristão, que a gente possa ser, de fato, uma testemunha, não ocular, não intelectual, não uma testemunha, eu conheço uns versículos, eu conheço a história, eu já sei contar aqui umas histórias, umas parábolas de Jesus, sei que Jesus morreu por mim, não sei o que, não. Não é do saber que diz que é ser Jesus, que é ser cristão, mas que a gente possa, de fato, ser identificado como um pequeno Cristo, ser identificado como alguém que tem Cristo na sua vida, que tem Cristo expressado através da sua vida. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que quando as pessoas olharem para ela, vai dizer, cara, esse cara aí, ele é Jesus todinho. Amém? É isso aí.